Bom, amigos, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro uma abordagem teórica desse instituto, né, que é um princípio agora, né? Princípio porque é abstrato e o juiz vai aplicando em diversos casos da tipicidade dos meios executivos ou das medidas executivas, para depois, no final de tudo, depois de todas as premissas teóricas, a gente vai ver que humilhar a pessoa não tem nada de mais. Claro, permitindo o contraditório, ou seja, permitindo que, claro, todos vocês discordem de mim, vamos dizer assim, mas ou concordem. A gente vai deixar para o final isso. Não tem muita lógica a gente falar mais disso hoje, que está violando direitos da personalidade em algumas situações. Então vamos lá, gente. O próximo princípio é da tipicidade das medidas executivas, porém, para compreender esse princípio é essencial primeiro saber o que está se passando com o processo de execução no Brasil. Por que ele está em crise? E por que a gente precisa ter pulso? Por que a gente precisa ser forte no processo de execução? Por que a gente precisa ser mais contundente, mais gravoso com o executado, mais duro com o executado? O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: é um direito fundamental o acesso à justiça. É um direito fundamental a efetividade da jurisdição. E o que acontece muitas vezes é uma vitória de pirro. Ou seja, a pessoa ganha, mas não leva. Tem a sentença, mas pendura num quadro e chora para a sentença de indenização, de tratamento médico, de cirurgia contra construtoras, de bancos, etc. E um dado que aprofunda ainda mais esse diagnóstico de crise é de que se existe execução é porque a obrigação foi descumprida. Um dos requisitos para iniciar a execução, os dois requisitos, ter título executivo e o segundo é inadimplemento. Então, se tem execução é porque o sujeito já não cumpriu. Outro problema que piora ainda mais esse cenário é que o judiciário por si só, independente de qual processo seja, de execução ou de conhecimento, ele já é moroso. Não tem uma estrutura adequada para lidar num prazo razoável com as demandas. Pior que isso é que nós temos a possibilidade no direito de suspender o processo por falta de bens penhoráveis e, se ultrapassados 5 anos e não encontrar bens do executado, ocorre a prescrição intercorrente. Está lá no artigo 923, 924 do CPC. Para piorar a situação, ou seja, é meio que um aviso para o executado: olha, não coloque nada no seu nome, passou 5 anos, está prescrito, pode voltar com todo o seu dinheiro lá que estava escondido no armário. Um outro grave problema é a situação dos bens voláteis. É que o devedor, digamos assim, quando ele é cafajeste, o que é o devedor cafajeste? É aquele que deve, sabe que deve, não se envergonha, não tenta fazer acordo, ostenta fora do processo, blinda o seu patrimônio e ele conhece todos os atalhos processuais. O que é que ele faz, gente? Ele não tem nada no nome dele. E ele compra bens que são voláteis, que são fáceis de ser vendidos e que não têm registro, né? Como joias, diamantes, obras de arte. E, e é uma afronta ao credor, né? Esse devedor cafajeste ele afronta o credor, mas afronta também a própria estrutura do judiciário, diferentemente do executado decente. Esse não vai sofrer vergonha, esse não vai sofrer humilhação, não. Porque o executado decente, a gente vai ver, basicamente a gente tem que aplicar só as medidas típicas, né? Previstas em lei, porque não há nenhum indício de que ele tenha condições de pagar e não se pode chutar cachorro morto. Portanto, quase todo o meu discurso de agora em diante vai ser para esse primeiro tipo de executado, que é o que pode pagar, sabe que paga, contrata um bom advogado para protelar o processo, não se envergonha, não faz acordo. Já o executado decente é aquele que não dorme bem se estiver devendo alguém, que tenta fazer acordo, se envergonha. A falta de patrimônio dele foi fruto do acaso, foi uma situação realmente fora do controle, etc.
Uma outra situação que agrava essa crise da execução é que as medidas executivas no direito brasileiro estavam sendo consideradas muito brandas, né? Especialmente para a quantia certa, porque se não tem patrimônio, simplesmente é o fim do processo, como se não existisse nenhuma outra forma de incomodar aquela pessoa. Ah, não, não tem patrimônio, já era. Vamos suspender o processo. Ué. E o cara tá viajando pro mundo inteiro, andando de carro de luxo. E aí eu trouxe um dado estatístico, que foi fruto da pesquisa do professor Marcelo Abelha. Olha só, gente. 98,25% dos processos de execução não tem o cumprimento no prazo fixado pelo juiz. Então, 98,25% dos processos de execução. O juiz dá 10, 3 dias, dependendo da execução, 3 dias ou 15 dias, para cumprir voluntariamente. Então, gente, só 1,75% dos executados cumprem no prazo. Tá? E o outro dado é 30%. O que é 30%? É que essa pesquisa do Marcelo Abelha, que ele ficou famoso por causa dessa expressão devedor cafajeste, né? Que é o devedor que ostenta, que tem, pode pagar, mas não paga. Ele chegou à conclusão que 30% das execuções que são extintas, sem pagamento, 30% dessas que são extintas, verifica-se que o devedor tinha total condição, ostentava essa condição fora do processo. Ou seja, seria o devedor cafajeste. Tá? E aí, meus amigos, o que acontece? Vamos para as medidas executivas. O que são medidas executivas que a gente viu lá? Diretas, indiretas. São meios que o judiciário tem para que a obrigação seja cumprida. E eu tenho duas espécies de medidas executivas: as típicas e as atípicas. As típicas são aquelas que têm previsão expressa na lei. As atípicas são aquelas que o juiz inventa, cria no caso concreto. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de medidas executivas que estão na lei, ou seja, que não tem discussão. Por exemplo, a prisão do devedor de alimentos quando a dívida já é de mais de 3 meses anteriores à execução. Despejo, reintegração de posse, busca e apreensão, penhora. Ninguém diz que isso é gravoso, que isso é ruim, que isso é bom. Simplesmente está na lei, o juiz vai lá e cumpre. Porque a medida típica, ela não está dentro da criatividade do juiz. Simplesmente o juiz está seguindo o que o próprio legislador estabeleceu. E a gente tem medidas executivas, tanto as diretas, né, como as indiretas, que nós já estudamos lá no início do nosso encontro. Qual é a grande novidade do código? A grande novidade do código não é a atipicidade das medidas executivas. Porque a atipicidade das medidas executivas já existe há muito tempo no Brasil, nas obrigações de fazer e não fazer. A grande novidade do código é a parte final do artigo 139, porque ele diz que incumbe ao juiz determinar todas as medidas, tanto coercitivas quanto subrogatórias, ou seja, diretas ou indiretas, para assegurar o cumprimento da decisão do juiz, inclusive nas ações de obrigação de pagar. Ou seja, você está devendo o condomínio, você está devendo o banco, você está devendo a faculdade, você está devendo alguém que você comprou um carro, uma casa, dinheiro, o dano moral, dano material, e você não paga. Agora você está sujeito à criatividade do juiz, você está sujeito a medidas atípicas. E o que é, digamos, uma medida executiva atípica? É uma cláusula geral, aberta à criatividade do juiz, que está no artigo 139, inciso 4 do CPC, que é um poder que o juiz tem de inventar, de criar uma medida adequada àquele caso concreto. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de ir ao campo, assistir um jogo de futebol, proibir que ela vá aos estádios. Uma pessoa que não vive sem canal de televisão, TV a cabo, cortar a TV a cabo, cortar a internet de alguém, tá? E outras situações que eu selecionei aqui da jurisprudência, muito além do passaporte da CNH, da apreensão do passaporte da CNH, muito além disso, tá? E quando é que cabe a medida executiva atípica? Primeiro, cabe em qualquer execução, qualquer uma. Ah, no juizado especial. O juiz aqui do juizado especial de trânsito, Maxi, está aprendendo ao CNH. Se a pessoa não paga em 15 dias, ele já aprende a CNH na mesma hora. Tá? Então, cabe em qualquer execução. Execução fiscal, execução trabalhista, civil. Cabe de ofício,
que é um poder do juiz, do artigo 139, para cumprir qualquer decisão judicial de obrigação de fazer, de entregar coisa, de não fazer. Lembrem lá do caso dos alunos de São Paulo, que era uma obrigação de entregar coisa, né? E ele mandou lá cortar a luz, cortar a água. Ela pode ser dirigida à parte ou a um terceiro. Por exemplo, o síndico do prédio não está deixando a empresa de engenharia entrar para cumprir aquela obrigação. O juiz pode ir lá tomar alguma medida contra o síndico. Tá? Também é uma medida executiva atípica. A medida executiva atípica ela pode ser alterada a qualquer momento. Por analogia, a questão da multa. A multa é uma medida típica, né? E se ela se tornou insuficiente, eu posso aumentar. Se ela se tornou excessiva, eu posso diminuir, como diz o artigo 537, parágrafo 1º. Por analogia, a doutrina e a jurisprudência entendem que também a medida típica ela pode ser modificada, pode ser revogada, ela é precária, ela não é para sempre. E pode configurar crime de desobediência quem não cumprir a medida atípica. Mas, prosseguindo aqui. Eu trouxe, então, alguns exemplos de medidas executivas atípicas que eu encontrei em vários livros, que eu encontrei em várias decisões judiciais, que eu encontrei em vários casos concretos. Tá? Então, uma empresa, aqui o primeiro exemplo, que continua poluindo o meio ambiente, não cumpre, o juiz já fixou várias multas, mas ela nem tem patrimônio. E aí, gente, o que o juiz vai fazer nesse caso? Gente, tem que ir mais forte. O que ele vai fazer? Ele pode mandar caçar a licença ambiental. Ah, mas não está previsto em lei. Não interessa, gente. Ela tem que cumprir essa decisão. Tá? É uma medida atípica. Outro exemplo de medida atípica, que o Humberto Teodoro dá esse exemplo, uma empresa que depende muito de licitação. Tem muitas empresas que vivem de licitação. Eu proíbo ela de contratar com o poder público. Mando um ofício para todos os órgãos públicos para que não contrate aquela empresa sob pena de crime de desobediência também. Proibição de exercer uma atividade por um período de tempo. Aqui é uma medida mais gravosa, mas que pode ser adotada em casos muito graves. Por exemplo, uma indústria que está fornecendo um produto alimentício fora dos padrões, que oferece risco, né, à saúde pública, ela não cumpriu as determinações do Ministério Público da liminar deferida pelo juiz, e o que o juiz pode fazer? Manda lacrar aquele empreendimento. Proíbe até que prove por A mais B, porque a saúde da população está em jogo, e seria uma medida proporcional. Proibição de contratar funcionário para aquela empresa que está devendo verbas rescisórias, verbas trabalhistas. Proibição de contrair empréstimo ou proibição de abrir conta, né? Que é um tormento para uma pessoa, empréstimo para comerciante, né? Mas imagine você não poder ter uma conta bancária, né? Imagine você aí, um advogado e tal, não pode ter uma conta bancária. Corte de luz, água, internet, TV a cabo, claro, observada a proporcionalidade com o direito que está em jogo. A gente vai analisar isso com calma. Imagina, não vou chegar cortando a luz de alguém por causa de uma dívida, sei lá, de condomínio. Mas o Tribunal de Contas do Estado da Bahia teve o corte de luz decretado. E de água também. Porque uma moça foi aprovada em primeiro lugar no concurso e ela não foi nomeada. Já estava expirando o prazo do concurso, o juiz já tinha determinado no mandado de segurança nomear, e eles não estavam cumprindo, estavam fazendo pouco da decisão do juiz. O órgão público não vai pagar multa também, né? Porque não tem dinheiro para nada. O que o juiz fez? Cortou a luz e a água do órgão. No dia seguinte ela foi nomeada. Tá? Olha a importância aqui do pulso, né, da execução, de uma revigoração, né, da execução, a importância da execução. Publicação na imprensa dos efeitos negativos. Vamos imaginar que a Samarco ou a Vale do Rio Doce não estão cumprindo as decisões dos juízes lá das ações civis públicas. E eu mando publicar na imprensa o quão mal essa empresa está fazendo à sociedade. Tá? Aí vai prejudicar ela na Bolsa de Valores, vai prejudicar a imagem, o valor de mercado. Tá? Imagina uma concessionária de carro que não está fazendo as trocas dos motores, de uma safra que deu problema, e eu publico na imprensa isso. Ponto, pode ser um desastre para aquela empresa. Mas estou um pouco me lixando, não estou nem aí. Eu quero mesmo é ferrar com ela, porque ela está ferrando com alguém. Um outro caso interessante, que esse aqui é um exemplo que o Daniel Amorim dá no início dessa palestra, que eu peço que vocês assistem depois
Assistam depois completa a palestra. Logo no início ele fala, o Daniel Amorim, que ele era advogado da Portuguesa, do clube. E teve uma reunião na CBF que a Portuguesa ia ser impedida de participar para votar nessa reunião. E o presidente da CBF, o Ricardo Teixeira, mandou um e-mail para a Portuguesa dizendo que eles não iam cumprir essa liminar, que o Ricardo Teixeira não ia permitir a Portuguesa de participar, mesmo tendo a liminar. Aí o Daniel Amorim foi lá com o juiz e o juiz mandou sair o Ricardo Teixeira da CBF, nomeou um presidente provisório da CBF para cumprir. Olha o que é interessante notar nessa decisão é o seguinte, é que os outros casos, ó, publicação na imprensa, corte de água, proibição de contratar funcionário, proibição de ter conta bancária, proibição de contratar com o poder público, são medidas atípicas, coercitivas, né? Indiretas. Essa do administrador provisório não é uma medida coercitiva, é uma medida subrogatória, atípica. Então a gente tem medidas. Por isso que eu coloquei aqui, gente, fiz questão de colocar, ó. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas coercitivas ou subrogatórias, que são as diretas. Ou seja, eu posso ter medida atípica subrogatória, ou seja, que eu substituo a vontade de quem iria cumprir. Outra questão importante, proibição de acessar áreas condominiais para o devedor de condomínio. Ora, não aguenta morar no condomínio? Faz o seguinte, vende o imóvel. Gente, eu tenho uma raiva tão grande de quem deve condomínio, eu vou dizer o porquê. Vou dizer o porquê. Eu queria até parar de gravar, mas enfim, não vou parar de gravar, porque eu não sou baú. Tô brincando, gente, olha lá. Vou dizer para vocês. Porque eu tenho uma ojeriza tão grande de quem deve condomínio. Pelo seguinte, eu moro num prédio que são poucos apartamentos. Tá? E tem uma pessoa lá que está devendo, tipo, 100 mil reais. Tá? E mesmo quando algum mês está apertado, eu não deixo de pagar nenhum centavo no mês certinho. E tu sabe o que acontece comigo por causa desta pessoa? Como são poucos para dividir, eu que tenho 2 filhos, eu que tenho uma família para sustentar, tenho que pagar mais 300, 400 reais a mais todo mês. Porque tem que pagar 13º de funcionário, o motor do elevador para de funcionar. E por conta desse rombo dessa pessoa que não paga, eu pago 300, 400 reais a mais. O que que eu me sinto? Eu me sinto que eu tenho mais um filho, né? Que é essa senhora. Eu sinto que eu estou sustentando alguém. Então, gente, por isso que a lei de impenhorabilidade tem pavio curto. Ela diz que pode ser penhorado, só que, gente, demora anos. Enfim, eu sou advogado do condomínio, eu estou executando. O imóvel está financiado para a Caixa. Aí foi remetida para a Justiça Federal para fazer a avaliação do imóvel depois do coronavírus. A gente vai demorar uns 3 anos para ir para leilão. E eu aqui, pagando. E no final do processo, cada morador vai ter um prejuízo de 20 mil reais por causa deste cidadão. Vamos dizer outro nome. Né? Então, gente, que história é essa de proteção do executado já? Cadê a minha proteção, né? Cadê a proteção do direito de crédito do exequente, né? Que é um direito fundamental. Não, aí jamais. Aí não. Porque aí já é. Eu estou num momento que não é do processo, né? Eu estou no momento de aula. Mas no processo, sim, eu já pedi a humilhação pública, em praça pública. Tô brincando. Depois eu vou dizer o que eu pedi, tá, gente? Eu sou um cara equilibrado. Vocês vão ver que eu pedi tudo dentro da legalidade. E a pessoa faz churrasco, toma banho na piscina, gente. Joga bola, faz Cooper. Cara, isso é equiparado a um ladrão. Gente, assim, qual a diferença de alguém que pode pagar, não paga, pode pagar, não paga, ostenta, sabe que vai demorar,
para um ladrão que puxa a bolsa de uma mulher na rua? Olha, eu não sei qual é o pior. Porque sabe o que é isso que ele está fazendo? É um crime, apropriação indébita. Está se apropriando do direito alheio, do dinheiro alheio. A mesma coisa uma construtora, quando está devendo, sabe que deve, mas blinda o patrimônio. É um ladrão, é um criminoso. E tem que ser tratado como criminoso. Mas a gente vai chegar lá nesse ponto, tá? Sim, mas tem muito condomínio que não tem, Camille. Tem muito condomínio que não tem essa proibição. E aí pode ser uma medida atípica. Ai, mas nossa, vai ficar sem a piscina. E o direito fundamental do devedor? Ah, colocar o nome no hall de entrada. Poxa, ele vai ser exposto para todo mundo que deve. Ora, é o meio social dele. Justamente, tem que ser apresentado no meio social dele que ele deve. Tem que parar com essa história de proteção de honra, etc. Porque o próprio CPC tem, como medida típica, o SPC, o Serasa, que é muito pior do que colocar no rol, porque o SPC e o Serasa é público. O mundo inteiro pode ter acesso. Aliás, o Brasil inteiro pode ter acesso de forma gratuita. Protesta SPC e Serasa, que fere o quê? A honra. Inclusive, quando eu dou aula de direito do consumidor, para eu falar de inscrição indevida em cadastro de gestão de crédito, eu tenho que falar todo o viés constitucional do direito à honra, à imagem, que são violados quando a inscrição é indevida, né? E o próprio CPC permite colocar protesto, SPC e Serasa, justamente para coagir. Qual é o problema de colocar no meio social? Se o próprio SPC e Serasa é muito pior, erga omnes, né? Todo mundo fica sabendo daquela dívida. Mas vamos chegar lá com calma. Colocar no hall do elevador é uma medida que vai colocar só no meio social que aquela pessoa deve. E deve alguém que pode pagar, porque não põe para vender esse imóvel. Eu prefiro que venda e vá embora daqui, suma da minha vida. Porque você vendendo, vem morar alguém decente aqui, né? E aí alguém que vai pagar. Eu não quero mais você aqui. Ah, nossa, o senhor quer que ele venda, não tem onde morar? Não, ele vende, paga o que deve, com o que sobrar vai embora. Né? Só some, deixa alguém morar aqui, só que o leilão vai demorar muitos anos. O judiciário tem que estar comprometido com a razoável duração do processo e com a efetividade da jurisdição. Outros exemplos aqui de medidas atípicas é apreensão do passaporte, CNH. Só não esqueçam que o STJ, a posição do STJ é de admitir apenas a apreensão do CNH, porque ele diz que não viola a liberdade de locomoção, porque a pessoa pode pegar Uber, metrô, andar de bicicleta, etc., táxi. E o STJ não admite apreensão de passaporte, por enquanto. Por que o passaporte do gaúcho, então, foi apreendido como medida atípica? Pelo seguinte, gente, essa decisão do STJ, que não admitiu a apreensão do passaporte, foi uma decisão de uma turma e não é um precedente vinculante. Então, muitos juízes apreendem passaportes, porque esse precedente não é vinculante, é uma decisão de uma turma só. Não é uma súmula, tá? E aí deu certo, tá vendo? O Ronaldinho Gaúcho é um cara que ostenta. Exatamente, não faz sentido. O Ronaldinho Gaúcho era um cara que ostenta, né? Duas vezes campeão do mundo e tal. E aí, quando aprenderam o passaporte dele, que é o maior ganha-pão dele, no dia seguinte ele foi lá e fez um acordo de 6 milhões para pagar. É pra ver como funcionou. Se fosse só as medidas tradicionais, de, pô, já demorar 10 anos para vender alguma coisa dele, a gente sabe como é o judiciário, né? E aí a medida executiva típica coloca a pessoa no seu devido lugar, que é lugar de devedor, de cumprir. Agora cumpra a sua obrigação. Temos também a suspensão do CPF, que eu acho maravilhosa. A pessoa fica sem CPF, gente. Sem CPF, você não se cadastra nem no pay-per-view do Big Brother. Para começar com esse exemplo logo. Gente, é sério, medida típica que exclui o seu CPF. Suspende a existência do seu CPF. Fica lá, CPF inválido. Sem CPF, você não tem um cartão em Amada, se você quiser. Nem Riachuelo, Marisa, nem conta no academia.edu, ou conta no Google, etc. E eu acho maravilhoso para alguns casos graves que mereçam isso. E que já tenham se esgotado algumas tentativas. Né? Suspensão de cartão de crédito também, o que é algo mais leve, né? Porque não recebe os R$ 600 do auxílio. Perfeito, Hugo. Perfeito. Nem Bolsa Família. A suspensão do cartão de crédito, né? Cancelamento de qualquer cartão de crédito.
Para um cara que está devendo na justiça, o que não faz sentido que ele tenha cartão de crédito. Quer dizer, uma medida totalmente razoável. Tanto é que o STJ várias vezes teve que rever essas questões e acabou mantendo a suspensão do cartão de crédito. Corte de TV a cabo, não sei se alguém aqui tem filho, criança pequena. Já solicitou a Camille. Já pensou, gente, quem tem aí filho pequeno, cortar a Peppa Pig da sua casa? É uma medida gravosa, né? Mas você vai dar o jeito de pagar, porque não tem como ficar sem aquele canal lá, né? O Discovery Kids. Agora, um outro exemplo de uma medida executiva, de modo a facilitar o cumprimento, é o calendário. Alguns autores dizem o seguinte: olha, o juiz pode chegar com a empresa e falar o seguinte: olha, vamos estabelecer etapas para você cumprir esse dano ambiental, recompor esse dano ambiental. Você não cumpriu, tá? Mas vamos organizar um cronograma. Seria isso uma forma de medida atípica também, de facilitar o cumprimento da obrigação. E também colocar o nome do devedor no meio social que ele vive. Quer dizer, o cara está devendo o condomínio. O condomínio não, o clube. Viu lá o exemplo do Daniel Amorim? O cara joga tênis todo dia lá no clube e está devendo o clube. Qual é o problema de colocar o nome dele como devedor do clube? Ah, porque vai ferir a honra. Não. Mas outras medidas típicas já ferem a honra. E as medidas atípicas, elas são paritárias com as medidas, não tem uma mais importante que a outra. Um outro exemplo interessante é o caso do Frota com Chico Buarque. O Alexandre Frota colocou no Twitter dele que o Chico Buarque era ladrão, tá? O Chico Buarque era ladrão. O Chico Buarque entrou com uma ação e pediu duas coisas. 150 mil de dano moral, ganhou, tá? E pediu que o Alexandre Frota se retratasse no Twitter, dizendo que o Chico Buarque não era ladrão e que ele pedia desculpas. E o juiz também deferiu isso. Eu analisei essa sentença com o meu grupo de pesquisa. E, claro, não tinha como ter outro resultado nesse processo, porque, assim, o Chico Buarque nunca foi nem indiciado por nenhum crime. Nem indiciado, nunca nem foi réu numa ação penal. Ah, mas professor, ele tem um apartamento em Paris. Porra. Wesley Safadão tem 2 jatinhos. Chico Buarque é o maior compositor do século XX, ele tem um apartamento em Paris. Porra. É de matar essa, né? É o maior compositor do século XX. O Frank Sinatra tem um CD só com músicas dele. Não tem como, né? E aí ele tem um apartamento em Paris, tá? Mas ele é ladrão por causa disso. Então, vamos imaginar que o Frota não cumprisse essa questão do Twitter. Olha que medida atípica o juiz podia fazer. Mandar o próprio Twitter publicar. É uma medida atípica subrogatória. Direta, que não depende da vontade do executado. O próprio Twitter publicar na página do Frota que, por cumprimento da decisão judicial, se retrata publicamente que nesse perfil. Pá, pá, pá. Outra questão interessante envolvendo construtora. Teve uma construtora, ela foi condenada a apresentar uma planilha, um congelamento de saldo devedor, abatimento de um monte de coisa para o consumidor pagar junto à construtora e receber o seu imóvel. Só que o consumidor precisava de uma planilha assinada pela construtora para poder o banco aprovar o crédito dele. E a construtora não aceitava, ela queria o valor cheio, o valor total. Uma medida atípica possível, o próprio juiz substitui a planilha com uma decisão judicial dizendo que aquela decisão substitui a eventual planilha, que o valor é X. Um outro exemplo são sites aí como o Jus Navegante, que estava com um artigo que tinha plágio, etc., era de um autor, e o Jus Navegante se recusava a tirar aquele artigo. O que o juiz podia fazer como medida típica? Proibir de ter novos cadastros. Aí acabar o ganha-pão dela. Outra coisa, uma construtora que está devendo consumidores indenizações, proibir de vender novos empreendimentos, proibir de lançar novos empreendimentos. Enfim, são infinitos os exemplos, tá? Mas aí o que é que acontece? O primeiro caso no Brasil foi de uma juíza chamada Andrea Ferraz Muda, em 2016. Ela prendeu o passaporte, a CNH e bloqueou o cartão de crédito.
ela diz que desde 2013 o devedor jamais ofereceu penhora e nunca tentou um acordo. Quer dizer, um canalha. Se o executado não tem como pagar a dívida, ele não tem como ir viajar internacionalmente, manter um veículo ou mesmo um cartão de crédito. Senão, ele poderia quitar a dívida, nem que fosse pagando R$ 100 por mês, tá? Que é o que uma pessoa de boa fé e decente faz. O que o STJ concluiu? O STJ concluiu que a apreensão do passaporte foi desproporcional porque fere o direito constitucional de ir e vir, que envolve o direito de sair do país com seus bens. E em relação à CNH, o STJ decidiu que a suspensão seria devida, porque o direito de ir e vir continua mantido. Só que, gente, foi num HC, numa turma só do STJ que decidiu, então não é vinculante. E claro, essa decisão é ridícula, né? Essa decisão do STJ, porque ela não está interpretando que o direito de acesso à justiça, direito à tutela jurisdicional executiva é um direito fundamental também, tá? Embora em alguns casos o passaporte possa ser considerado desproporcional. Como, por exemplo, uma pessoa é um executivo e depende daquele passaporte para exercer o seu trabalho. Aí pode ser considerado inconstitucional. Mas nos outros casos, em que é uma viagem de lazer, esse direito a lazer não pode ser mais importante que o direito fundamental de acesso à tutela jurisdicional executiva, que é um direito fundamental. Bom, quais são os limites, então, para a criatividade do juiz? Gente, eu peguei vários livros, tá? Para chegar à conclusão de quais são os limites. O primeiro limite é o seguinte, é que essa medida executiva, ela não pode ser punitiva. Ela não pode ser endereçada a alguém que não tem condições de pagar. Então, sei lá, é um idoso que está devendo R$ 20.000 para o banco, ele não ostenta, ele faliu o comércio dele, não tem condição de pagar. Se você for cortar a internet, TV a cabo, você está simplesmente só chutando o cachorro morto. Essa medida não vai ser uma medida útil. Né? Ela vai ser uma medida só de revanche. Isso não pode ser admitido. Não foi feito para isso, né? A medida executiva típica ela foi feita para ter alguma utilidade. Do contrário, é chutar cachorro morto. Eu estou falando isso porque, assim como eu conheço e já vi executados cafajestes, que escondem o que tem, não tentam acordo, eu já vi muitos executados decentes, que realmente chegaram numa situação financeira porque perderam o controle total e não tem nada para pagar. Outra questão é que deve ser observado o direito fundamental, mas deve ser observado o direito fundamental também sopesando com outro direito fundamental. Por isso que pensem, no caso da criança lá com deficiência, que a escola nega a matrícula e a juíza manda publicar que aquele sócio, que o gestor daquela escola demonstra traços de preconceito, de preconceito social, etc., eu estou manchando a honra do gestor lá da escola ou da escola, que é um direito fundamental, está no artigo 5º, inciso 5. Tá, mas eu tenho outro direito fundamental que deve ser realizado. Então, a questão do direito fundamental tem que ser analisada. Por exemplo, a apreensão do meu passaporte, da minha CNH, eu estou devendo débito trabalhista. Ah, não, o Alexandre Bona não pode ir para Miami, ou não pode deixar de ir para Miami, para Europa, para Itália, né? Poxa, mas a doméstica pode ficar sem receber as verbas rescisórias dela? Então, tudo isso vai envolver a questão de direitos fundamentais. Eu posso restringir direitos fundamentais do executado, desde que essa restrição seja justificada pelo prestígio a um direito fundamental que, no caso, é mais relevante. Além disso, eu preciso ter uma proporcionalidade. No sentido de Robert Alexin, a proporcionalidade ela envolve 3 dimensões: a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então vamos entender aqui. O que é a adequação? É o seguinte: a medida executiva atípica ela tem que promover o fim que eu quero. Então é o seguinte: eu odeio, aliás, não vou dizer que eu odeio, eu não gosto de basquete, gente. Eu não gosto de NBA, não gosto de basquete. E eu não gosto de TV a cabo. Tá?
eu gosto só de Netflix. O juiz cortar a minha TV a cabo não é adequado. Porque não está promovendo o fim de me pressionar. Para que serve a medida executiva? Pressionar. Ou alguém que nunca vai em nenhum jogo de futebol, o juiz manda a pessoa ser proibida de ir para um jogo de futebol. Ou o juiz manda cortar o cartão de crédito de alguém que nunca usou o cartão de crédito. A medida executiva não é adequada. Porque ela não está promovendo a finalidade, que é exatamente a pressão. O segundo requisito da proporcionalidade é a necessidade, que é o seguinte: entre vários meios que eu tenho para promover esse fim, existe um outro meio menos restritivo. Então é por isso que as medidas executivas atípicas elas têm uma gradação. Eu não vou chegar com esse devedor do condomínio e colocar o nome dele no rol de entrada. Eu vou dar um prazo para ele pagar, eu vou fazer um Bacen-Jude, eu vou fazer o Renajude, eu vou pedir que ele indique outros bens. Aí chega uma hora que eu digo o seguinte, amigo, não dá mais para a gente conversar. Eu vou colocar o teu nome no rol, eu vou te proibir de usar a quadra e a piscina e a churrasqueira. Me desculpe, pague, vende o imóvel, vai embora daí. Tá? Então é o seguinte, eu preciso saber que assim, se eu chegar de supetão, proibição de ir ao estádio não é efetivo para quem nem para quem ama futebol, não existe identificação na entrada. Depende, Leandro. Depende. Tem uma decisão aí no Brasil já que proibiu. Aí eu não sei se foi de ir ao estádio ou se foi de ser sócio torcedor, alguma coisa assim. Mas teve alguma coisa a ver com futebol. A gente tem que ver também se é possível cumprir na prática. Mas eu não posso chegar de supetão e aprender teu passo a passo da CNH. Existe uma gradação, tá? E também tem a proporcionalidade de sentido estrito, que é exatamente o seguinte: a restrição que eu estou fazendo na vida daquela pessoa, ela é justificada diante do prestígio de um outro direito igualmente ou mais importante? Isso é legal. Porque nestes casos aí, por exemplo, da pessoa que se nega a fazer a matrícula, ou de um plano de saúde que se nega a fornecer um medicamento, internar na UTI, eu posso tomar medidas muito mais graves, de proibir de ter novos consumidores, de ter novos cadastros, de proibir de construir, de terminar a construção de uma nova sede, para atender aquela pessoa ali, se é caso de vida ou morte. Então a medida típica ela pode ser muito grave, né? Olha, um jogo em Curitiba em 2018, que pegaram dois devedores de pensão, porque não ingresso não. Olha, Hugo, é porque assim, para te falar a verdade, é que a gente tem que se adequar ao local que a gente vive. Eu amo o Brasil, adoro o Brasil e tal, só que a gente tem que reconhecer que a nossa realidade é muito distante da de alguns países do mundo. Então, assim, quando eu fui assistir um jogo de futebol americano, quando eu fui assistir jogo de hóquei no gelo e até da NBA, lá do Boston Celtics, cara, tava tudo meu nome, o passaporte, o registro, cadastro, a minha cadeira tinha o nome no site, tudo registrado, leitura labial de córnea. Que leitura labial? Tu é doido. Aí olha só, gente, é porque é outra realidade, né? Que aí você colocou em Curitiba, que a gente sabe que não é assim no restante do Brasil. Nem acho que jogo de Copa do Mundo é assim. Mas aí, olha só, gente. Então eu preciso saber se justifica, porque se o direito que eu quero executar for muito grave, eu posso tomar uma medida mais grave ainda. Por exemplo, verbas rescisórias trabalhistas. É muito importante, é direito à vida. Eu posso restringir um monte de coisa aqui do devedor, tá? Então eu preciso analisar essa proporcionalidade. Por isso que, voltando ao tema lá do condômino, se for alguém que tem condições de pagar e não paga porque não quer, é fácil identificar. Basta saber. A pessoa anunciou a venda do imóvel, a pessoa anunciou para alugar aquele imóvel, porque assim, se a pessoa nunca anunciou aquele imóvel para alugar ou para vender, já é considerado devedor cafajeste na conceituação do Marcelo Abelha. Porque é alguém que não tenta resolver a situação de nenhum jeito.
Por que não vende e compra um lugar menor? Então, se a pessoa, eu como juiz pensaria assim, a pessoa não anunciou a venda, não anunciou para alugar, então ela não está tentando resolver de nenhum jeito. Ela pode pagar e não quer pagar. Eu já ia partir logo desse pressuposto, tá? Segundo pressuposto, aqui, a medida é punitiva? Não, porque eu não vou colocar no rol de entrada para humilhar aquela pessoa como se fosse uma revanche do judiciário. Eu vou fazer isso para que a pessoa realmente se incomode e vá pagar, pelo menos por um tempo. No caso também da pessoa que está devendo o condomínio, o clube. É proporcional? Vamos analisar aqui, ó. Já vou ler tua notícia, Hugo. É proporcional? Bom, promove o fim? Sim, porque a pessoa pode ali, assim como o protesto SPC, ela pode se sentir incomodada. É necessária? É necessária se eu já fiz Bacenjude, Renajude, já intimei ela para indicar os bens e sequer comparecer à audiência de conciliação. Necessária. Ou seja, eu já vi que outros meios que seriam menos restritivos não deram certo. E as vantagens? Restringindo a honra dela, corresponde a um prestígio de um direito fundamental? Sim, que é o direito fundamental de acesso à ordem jurídica, de efetividade da jurisdição. E se você for pensar de um ponto de vista filosófico, até o direito fundamental de renda das outras pessoas que estão sendo lesadas por isso, das famílias que estão tendo diminuído seu padrão de vida por causa disso. Porque 300, 400 reais é uma academia que eu deixo de fazer. Ou é um pacote de canal de internet melhor que eu deixo de fazer porque aquela pessoa está devendo. Se você for analisar mais profundamente, é muito proporcional em sentido estrito. Porque as vantagens trazidas pela promoção desse fim correspondem à desvantagem que ela vai ter lá do rolzinho de entrada, do nome lá de devedor. Se a gente for pensar no sentido mesmo do que acontece na vida, na realidade. E, bom, uma outra questão que se coloca é a fundamentação da decisão judicial. Que o juiz não pode simplesmente, especialmente aquelas medidas mais gravosas, simplesmente só sair atribuindo. Ele precisa justificar que não propôs acordo, não veio para audiência, já se tentou tais meios, ou a pessoa ostenta, algum modo, pelo menos indícios, tá? Para que realmente aquela medida atípica vai surtir algum efeito. Agora, a grande questão é em relação à subsidiariedade. Porque uma parte da doutrina entende que eu preciso esgotar as medidas atípicas, as medidas típicas, penhora, isso, aquilo, outro, multas, para depois aplicar as atípicas. Ou seja, tem que ser sem êxito as medidas típicas. Contudo, gente, eu não concordo com essa posição. Tá? Eu concordo com a posição do professor Arenhart aqui, ó. Do Guilherme Marinoni, do Arenhart e do Mitidiero, que ele diz o seguinte: afasta o caráter subsidiário, autoriza a concluir que, também por obrigação de pagar, vigora a tipicidade, de modo que o juiz pode impor o pagamento de soma de dinheiro já com uma ameaça de uma medida que é mais adequada ao caso. Se analisarmos a literalidade do artigo, verifica que em momento algum fala em caráter subsidiário das atípicas. Eu concordo com essa corrente, tá? Eu acho que o juiz, num caso concreto, por exemplo, do Alexandre Frota, já pode dizer, se não cumprir em 15 dias, a retratação já vai direto para o Twitter cumprir. Do que aplicar multa, do que aplicar outras coisas. Por que tem que esgotar as medidas típicas, né? Em alguns casos é mais adequado logo aplicar a típica. Tá? Então eu não concordo com a jurisprudência do Estado de São Paulo e com alguma parte da doutrina que diz que as medidas executivas, em razão de sua tipicidade, devem ser adotadas excepcionalmente, de forma subsidiárias típicas. É dizer, devem ser utilizadas após esgotados todos os meios tradicionais. Eu não concordo. Embora, na maior parte dos casos, sim. Por exemplo, nesse caso do condômino, eu acho que tem que tentar o Bacenjude, o Renajude, tentar que ele ofereça algum bem, um veículo, etc. E aí sim, só depois. Mas em outros casos, talvez seja mais adequado aplicar direto a medida atípica. Por exemplo, em casos que envolvem vida ou morte, que são urgentes, às vezes é melhor aplicar logo a medida atípica. Tá? Então, essa questão da subsidiariedade ela é controversa. Eu me filio à corrente que entende que não deve ser subsidiária, que em alguns casos o juiz é livre para analisar qual é a mais adequada. Essa é a verdade. Também, gente, a medida atípica ela tem que ser temporária.
Eu não posso aprender a CNH, o passaporte de alguém por 3 anos. Quer dizer, não serviu para nada, já não tem mais utilidade nenhuma. Tá? Então, ela precisa ser temporária. Tem que cumprir aquele papel de coerção. E também o juiz tem que analisar a questão da menor onerosidade. Ou seja, entre meios igualmente eficazes de coagir, eu tenho que ver aquele que menos vai impactar na vida da pessoa, mas também de uma intensidade que seja suficiente para pressioná-la. Como eu disse lá, eu não vou proibir alguém de ir para um campo de futebol, a pessoa nem gosta de futebol. Tem que ser numa intensidade que corresponda à necessidade de cumprir aquela decisão. E aí nós temos dilemas atuais para quem quer escrever TCC, dissertação, artigos. São questões, digamos que a partir dos livros aí que eu li, de vários artigos, várias questões atuais, o que eu acho de mais interessante que vocês podem debater aqui nisso. Só que antes de eu passar, meus amigos, para essas questões que a gente vai finalizar a nossa aula de hoje, duas coisas eu queria falar com vocês. Nós tínhamos uma atividade de questões sobre tudo que a gente viu hoje, mas vamos deixar para amanhã, tá? Vamos deixar para amanhã, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo, tá? Mas a gente não tem pressa, tá? E a segunda questão, gente, eu queria realmente saber, na real, se vocês, num caso de alguém que já, de um condômino, que já não tem gestão infrutífera do Bacenjude, Renajude, não ofereceu bens à penhora, não tentou parcelar, não tentou nenhum acordo. Vocês acham adequado, lícito, incluir o nome dele num hall de entrada ali, num hall de devedores, sem nenhuma questão jocosa, nada, só colocar lá, fulano de tal deve condomínio no valor de tanto. Quem concorda, coloca sim. Quem discorda nesse contexto, tá, gente? Porque agora sim eu pude apresentar os meus argumentos. Quem discorda, coloca não, por favor. Vamos analisar lá. Sim, sim, não. Decisão do juiz, medida típica. O Leandro, que estava em dúvida, é porque eu expliquei o contexto, tá? Nesse contexto. Tava muito solto, né? Tava assim como se fosse uma coisa maluca. Tá. Não pareceu maluco, né, gente? Eu fiquei com medo, porque vocês são profissionais do direito, eu fiquei com medo de vocês pensarem, nossa, isso aqui é absurdo. E eu pensar que eu que estou doido. Tá, não é a primeira coisa a se fazer, não. Acho que tem que observar todo esse parâmetro. Tá. Então, no contexto, deu para. Ah, que bom, gente, que a gente pode entrar em alguns consensos, né? Eu sabia que quando eu falasse sem explicar o contexto, dá até para botar fogo. Humilhar é uma palavra muito forte. Realmente eu quis chacoalhar para instigar a curiosidade de vocês. Mas de algum modo isso está se inferindo à honra da pessoa. E de algum modo sim está humilhando. Alguém pode pesquisar no dicionário o que significa humilhar? Só que isso é humilhar com a força do uso da lei. Porque o que é o despejo? Que tira a pessoa a força da casa, as coisas dela a força. Não é uma humilhação, mas é uma humilhação permitida na lei. A reintegração de posse é uma humilhação. Alguém coloca aí o que significa no dicionário humilhar? Porque aqui é uma humilhação, eu acho. Mas é uma humilhação com base, com amparo na lei. Como o protesto como o SPC é. Alguém procura no dicionário e depois coloca aí pra gente, tá? Sentido etimológico, né, da palavra humilhar. Professor, eu acho que nesse contexto, se houvesse um contexto explicando o próprio elevador, eu acho que nesse caso, se houvesse um contexto explicando o próprio elevador, não iria contra a honra. Nesse caso, como meio que vai ficar marcada aquela pessoa como mal pagadora, isso de algum modo já fere a honra objetiva dela. Claro que dependendo da forma como for explicado, isso pode meio que atenuar essa violação, mas não tem como negar, ela é uma devedora. Ela não tem dinheiro para pagar ou ela não quis pagar. Bom, vamos colocar aqui então, gente.
Dicionário. Ai, meu Deus. Cadê? Vamos colocar. Ah, também eles colocou? Não vi. Tá. Humilhar. Rebaixar. Rebaixar. Desacreditar. Seria mais no sentido de rebaixar. Talvez um pouquinho distante se isso seja humilhação mesmo. A pessoa vai se sentir humilhada, né, gente? Porque assim, eu conheço essa pessoa que está devendo. A pessoa não põe a venda, não põe para alugar nada. Eu sou advogado da execução. Nunca achamos nada da pessoa, patrimônio, nada. E, e a pessoa é toda assim, que é todo aquele respeito. A pessoa vai se sentir humilhada. Vai se sentir. Vai ficar naquele hall ali, o porteiro comentando, o faxineiro, o cara que vai fumar, o cara que vai fazer o churrasco lá embaixo. Todo mundo ali vai ver aquela situação. Rebaixa, diminui o valor da pessoa, até que resulta abate, submissão, vergonha. Pronto. Teve a sua honra, vergonha. É vergonhoso, não tem jeito, pessoal. É um pouco vergonhoso, sim. Tá? E para finalizar, gente, para que vocês possam pensar também em temas de dissertação, de artigos, eu trouxe alguns temas atuais dessa temática. O primeiro tema atual é a DIN 5941. Um partido político entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para que o STF declare inconstitucional o artigo 139, inciso 4, porque isso daria muito poder ao juiz. Agora eu fiquei só com uma dúvida, uma curiosidade. Esse partido é de direita ou de esquerda? A DIN 5941, vamos ver. Se é um partido novo da vida ou um pessoal da vida. Peraí. Artigo 5141. Eu vou já dizer por que isso é importante para mim. Cadê? Não, é 5941. Botei errado, é 5941. Associação Brasileira de Direito Processual. Ah, não, ela entrou com uma amicus curiae, desculpa, ela entrou com uma amicus curiae. Vamos ver aqui no próprio portal do STF. Quem é o requerente? PT, Partido dos Trabalhadores. O que acontece, gente? O que eu tenho percebido? Quando é uma questão, digamos, vai prejudicar os empresários, é muito interessante. Partido Novo, PSL e tal. Quando é uma questão que vai beneficiar os empresários, são partidos mais de esquerda, etc. E aí, nesse caso, me bateu curiosidade porque eu penso que esse artigo é bom para todo mundo. É bom para o rico e é bom para o pobre. Mas principalmente bom para o pobre. Porque os grandes litigantes, digamos, os que mais protelam os processos e não cumprem, são geralmente aquelas grandes empresas. E aí muito me surpreendeu o próprio PT entrar com essa dica. Mas enfim, está discutindo a constitucionalidade disso. Outra questão atual é a subsidiariedade, que poderia ser feita uma análise jurisprudencial, questões atuais para defender a subsidiariedade ou não, tá? Eu sou a favor da corrente de que não precisa esgotar subsidiariedade. Existe também uma outra problemática atual que é algo discutido pelo Fred Didier, que diz que a prisão ela não é uma medida típica. A prisão é uma medida típica
da execução de alimentos, não é? Então, a prisão poderia ser uma medida atípica para as outras execuções, cíveis mesmo, desde que o direito executado seja mais importante que a liberdade de locomoção do executado, como, por exemplo, uma internação no hospital, questões envolvendo salários atrasados do trabalhador, discutir a possibilidade de prisão. Não é a prisão, gente, é uma prisão separada dos presos comuns, uma prisão só de 1 a 3 meses, por de forma atípica nos outros mecanismos. E o próprio Daniel Amorim, depois do minuto 12, ele começa a defender a possibilidade de prisão. Nessa mesma palestra, que ele diz assim: a prisão, como está no CPC, ela não está proibindo que tenha outras possibilidades de prisão. Simplesmente no caso de alimentos, o legislador já fez um sopesamento de que o direito a receber alimentos é mais importante do que a prisão de forma presumida naquele caso. O que não impede do juiz fazer um juízo de ponderação para outros casos, de considerar que é mais importante o direito de alguém em detrimento da liberdade do outro. Porque o sopesamento de princípios e direitos fundamentais é inerente a um país democrático e com direitos fundamentais. E que o juiz pode fazer esse sopesamento. E aí, o próprio Daniel Amorim, nessa palestra, diz: nossa, mas vai violar a liberdade de locomoção. Vem cá, meu amigo. O que é a reintegração de posse que aconteceu, por exemplo, em Pinheirinhos, lá em São Paulo? Está retirando as pessoas à força das suas casas. Né? E por isso que o princípio da patrimonialidade tem que ser analisado com muita cautela. Porque o próprio direito processual, de forma típica, admite o uso da força. Retirar a pessoa arrastada de um lugar. Tá? Outra questão importante, e que aí eu discordo do Daniel Amorim, ele defende a possibilidade da multa como medida atípica na execução de quantia certa. Eu discordo completamente e aí eu concordo com o professor Marcelo Abelha nisso. Não tem como a multa ser cabível, também com o Didier, Fred Didier. Tem como a multa ser uma medida atípica na execução de quantia certa, que você está aumentando o valor da dívida, né? Pô, aplica outras medidas executivas, tem tantas medidas executivas típicas e atípicas. Vai aplicar uma medida que vai aumentar o valor da dívida. Imagina que alguém está te executando lá uma dívida aí com Cesupa de 10, 15 mil reais. E aí o juiz fixa a multa para aumentar essa dívida. É um negócio assim, para mim, sempre desproporcional. Há tantos meios coercitivos aí. Para mim, quase em todos os casos vai ser desproporcional. Outra questão atual é o uso dos meios executivos atípicos no direito probatório. Porque há situações durante a fase probatória que vão precisar forçar alguém a cumprir alguma coisa, mas não é a decisão final do litígio. Por exemplo, o perito está sendo impedido de acessar o condomínio, a parte não quer exibir o documento, alguém não quer devolver processo, e aí a possibilidade de aplicar durante o direito probatório. A outra questão é aplicar no direito penal. Lembra de um dia que todo mundo perdeu o seu WhatsApp? Todo mundo ficou sem WhatsApp. O que foi isso? Foi uma medida executiva atípica de uma juíza no processo penal, para forçar o WhatsApp a entregar as informações que ela queria. Tá? A outra questão relevante é a fundamentação da decisão que fixa a medida atípica, porque quer dizer que pode uma decisão ser amparada em indícios, indícios de que a pessoa pode pagar, indícios de que a pessoa não paga porque não quer. É muito complicado porque às vezes não tem indício nenhum. Isso vai inviabilizar o juiz de aplicar a medida atípica. Uma questão muito importante de ser debatida. E de quem é esse ônus, né? O juiz que tem que demonstrar que a pessoa tem condições de pagar, ou a pessoa pode provar que é um miserável completo. E também a questão do passaporte, que o STJ disse que não cabe, mas quantas e quantas situações o direito em jogo é mais importante que o direito de ir e vir para fora do prazo do país do executado? Como até o exemplo que eu coloquei, verbas trabalhistas. Tudo bem? Bom, pessoal, com isso a gente encerra o nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela interatividade, pela troca de informações, tá? Amanhã a gente continua com questões também atuais. A gente vai fazer. Sim, esse slide já está disponível.
Se vocês não conseguirem abrir, no sistema do Cesupa, me mandem um zap, tá? Mandem um zap aí para mim, 988-230350. Eu mando para vocês direto no zap. Grande abraço, pessoal. Boa noite, bom sono para vocês e até amanhã.